Bom, então essa é a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia. É interessante que a análise da primeira lei de Newton também leva à segunda lei de Newton, né? Porque se esse corpo sai do repouso ou esse corpo muda a direção do movimento, alguma coisa teve que interagir com ele para que isso ocorresse. Então, por isso é que a segunda lei de Newton ela vem com uma definição mais clara, né, dessa interação. Ou seja, toda vez que há esta interação, há uma grandeza que varia a velocidade do corpo. Nota, se ele está parado, a velocidade dele é zero. Se ele saiu do repouso, ele mudou de velocidade. Houve uma variação de velocidade. Se houve uma variação de velocidade, é porque houve aplicação da força. Uma força resultante. Da mesma maneira, se ele tem velocidade constante e ele muda a direção da sua velocidade ou sentido, houve a atuação de uma força, né? Então, observa, essa interação ela está diretamente relacionada com variação de velocidade. E a grandeza que a gente, né, costuma usar para medir justamente variação de velocidade no decorrer do tempo é a aceleração. Então a força ela está diretamente relacionada à variação de velocidade no decorrer do tempo. E a gente sabe que variação de velocidade é a grandeza da aceleração. Ou seja, essa interação, essa força resultante, né, é proporcional à aceleração. E que constante de proporcionalidade é essa? Porque eu posso escrever que a segunda lei de Newton, né, eu observo que a força resultante é proporcional à aceleração do corpo. Mas o que determina a aceleração do corpo, né? O que vai determinar se esse corpo vai ter maior ou menor aceleração, né? Se eu aplicar uma força vamos supor, sei lá, se eu aplico uma força nesse apagador, ele ganha uma aceleração. Essa força aqui, ele ganha uma aceleração. Mas se eu aplicar essa mesma força num caminhão, por exemplo, eu acho que ele nem se mexe, essa força aqui. Ou seja, o que diferencia, na verdade, esse apagador do caminhão? É o que a gente chama de inércia. Né? Porque a primeira lei de Newton diz o quê? Que um corpo permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ou seja, nós dizemos que ele tem uma inércia. Ele tem uma persistência a continuar no seu estado. É como se ele resistisse à atuação de forças para mudar sua velocidade. Então é a mesma coisa. Quanto maior a inércia de um corpo, maior a força eu tenho que fazer para ele ganhar aceleração, para ele variar de velocidade. Né? Não é qualquer força que faz com que um caminhão entre em movimento. Se eu empurrar o caminhão, não é qualquer força. Né? Eu tenho que ter uma força que provoque uma determinada aceleração. Isso está ligado à quantidade de matéria, à inércia que o corpo possui. Que a gente verifica que, na verdade, essa propriedade que o corpo tem, que é chamada de inércia, é diretamente proporcional à quantidade de matéria que ele possui. Né? Então, na verdade, essa constante proporcionalidade, para isso virar uma equação, na verdade, o que é colocado aqui é uma propriedade do corpo, que é chamada de massa. Né? Uma medida da quantidade de matéria que um corpo possui. Por isso que a força resultante é igual à massa de um corpo vezes a aceleração. Essa é a expressão da segunda lei de Newton. Né? E a segunda lei de Newton ela pode ser enunciada como a força resultante que atua em um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida. Né? Na verdade, não foi essa o enunciado original. Né? O enunciado original da segunda lei de Newton está relacionado a uma grandeza chamada quantidade de movimento, que depende da velocidade, mas isso é uma coisa que geralmente a gente fala mais à frente, né? Quando geralmente a gente fala em colisões, que aí a gente apresenta, né? Didaticamente é mais interessante a apresentação de quantidade de movimento, né? Quando a gente chega em colisões, impulso, porque na verdade a segunda lei de Newton, a definição original dele
é a definição de impulso, né? A força atuando num certo instante, num certo intervalo de tempo pequeno, é igual à variação da quantidade de movimento. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem. Na verdade, a segunda lei de Newton enunciada por ele foi isso. Né? A força motora é igual à variação da quantidade de movimento. P é a quantidade de movimento. Então, essa é a definição que a gente tem da grandeza impulso, que a gente vê mais à frente. Né? Então, você tem que F, aplicada num certo intervalo de tempo muito pequeno, provoca uma variação da quantidade de movimento. Né? Isso daqui está mais ligado ao conceito de interação. Né? Porque interação, inicialmente, você analisa como contato macroscópico. Né? A gente, esse corpo para entrar em movimento, para mudar a direção, aplica uma força. Né? A força que eu aplico já provoca variação de velocidade e, consequentemente, já provoca variação de quantidade de movimento. Né? Mas quando eu aplico essa força e solto, não há mais a interação. A força que provocou essa variação da quantidade de movimento já cessou, eu já tirei o dedo. Ele continua o seu movimento até parar ou não. Mas o importante é, a definição original era uma força atuando num certo intervalo de tempo pequeno. Essa interação provocaria essa quantidade, essa variação na quantidade de movimento. Né? E você teria, hoje em dia, né, a gente pode escrever isso, ó, delta força é igual a delta P sobre delta T. E quando a gente está, por exemplo, trabalhando com cálculo diferencial, né, a segunda lei de Newton, na verdade, ela é escrita como dp dt. Né? Ou seja, a variação da quantidade de movimento no decorrer do tempo, a taxa da quantidade de movimento. Né? E se você fizer análise disso daqui, você vai ter que, quando você abrir, né, porque quantidade de movimento, deixa eu ver, tem espaço? Tem. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quando você põe essa equação aqui dentro, quando você resolve isso daqui para massa constante, considerando situações em que a massa não varia, você tem a segunda lei de Newton. Tá? Mas vamos nos ater, então, se isso daqui é só uma questão de curiosidade, o importante por enquanto é o entendimento da segunda lei de Newton. Né? Lembra, não é qualquer força, é a força resultante, é importante isso. Né? Você, em qualquer problema, você vai analisar as forças que estão atuando no corpo, a resultante é que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Nota que isso não é uma lei de força, é simplesmente uma lei que mostra que quando há uma interação, há mudança de velocidade, que está descrito pela aceleração do corpo. Né? Porque força, lei de força, você tem outras leis de força, né? Que aí vai determinar a interação. Você tem a lei de Coulomb, por exemplo, que é a força de interação entre duas cargas elétricas, que se houver movimento com velocidade variada, claro, a força resultante, no caso, vai ser ela e vai ser igual a MA. Mas é uma força devido a cargas elétricas. Né? Você tem, sei lá, a força magnética, que tem uma determinada expressão. Você tem a força gravitacional, que tem outra expressão. Né? Essa massa é chamada de massa inercial. Né? E da segunda lei de Newton, a gente pode tirar uma expressão para a força-peso. Né? Porque é só você fazer uma análise direta da segunda lei de Newton aqui. Né? Porque seria o corpo, né? Só apagar aqui para dar mais espaço. Seria, na verdade, quando você faz análise, né? Força resultante igual a MA, de um corpo, por exemplo, que esteja aqui o solo, submetido apenas à força-peso, né? FP, tirando atrito, né? O que nós podemos analisar? Se eu fizer uma comparação, ó, o que eu verifico? A força-peso é uma força que provoca a aceleração do corpo. Né? E, consequentemente, que aceleração o corpo ganha quando ele está no movimento vertical, em queda livre? É a aceleração da gravidade.
Então, fazendo a comparação direta com a segunda lei de Newton, eu posso fazer essa análise. E por isso que eu encontro, ó, força resultante é o peso, a massa, vezes a aceleração. Que no caso vai ser o quê? O campo gravitacional local. Né? Que é só você lembrar, todo corpo que está em queda, né? Tirando a resistência do ar, a aceleração é a aceleração da gravidade, é o campo gravitacional local. Então por isso que o peso pode ser escrito, né? Força-peso, desculpa aqui, ó, que é Fp, né? Como massa vezes gravidade. Depois existem discussões em outros vídeos, eu vou colocar, né? Discussões porque essa massa é igual a essa, que não necessariamente são iguais, né? Essa massa da segunda lei de Newton, chamada, como eu já falei, de massa inercial, né? Mas essa massa do peso é chamada de massa gravitacional. E verifica-se que elas são praticamente iguais, né? Por isso que eu posso dizer que aqui na fórmula da força-peso eu posso colocar a massa inercial também, né? Mas isso vocês vão ver que na segunda lei de Newton o fato é simplesmente uma mera coincidência, né? Quando você chega em relatividade geral, aí começa-se a uma análise mais profunda dessas duas massas, né? Da natureza dessas duas massas. Inclusive eu vou pôr aí um link que tem um artigo meu, que saiu na revista de ensino de física, sobre justamente a natureza dessas massas, massa gravitacional e massa inercial. Então vou colocar o link aqui, né? E vou colocar um link no próprio do YouTube, né? No próprio vídeo do YouTube, que você já clica, já vai direto até para minha página e você já pega se quiser. Tá um PDF e é fácil de ler. Tá bem fácil de ler esse artigo. Bom, então essa é a segunda lei. F, força resultante igual a massa vezes a aceleração. E